Olá, como vai? Bom dia! A comissão processante da Câmara decidiu prosseguir com a apuração da denúncia de assédio feita contra o vereador Marquinhos das Bananas por uma assessora parlamentar e deu início nesta sexta-feira às oitivas com os envolvidos. Você vai ver também. Câmara aprova projeto de lei que prevê o uso do nome social para pessoas LGBTQIA+, em ações administrativas do município. Vacinação contra a raiva de cães e gatos terá início no sábado em Patos de Minas. Pela segunda semana, macro-regiões do estado seguem na onda verde do Plano Minas Consciente. Cruzeiro tem gol anulado e partida termina em confusão na Arena do Jacaré. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Foi a plenário para votação em primeiro turno na Câmara Municipal nesta quinta-feira um projeto de lei que visa garantir o direito ao uso do nome social para pessoas LGBTQIA+, em ações administrativas do município. O projeto de lei número 5.321 dispõe do direito ao uso do nome social por travestis e transexuais na administração pública direta e indireta no município de Patos de Minas. O projeto é de autoria do vereador professor Daniel Gomes. O nome social é o modo como estes são reconhecidos, identificados e apresentados à sociedade em contraposição ao nome de registro. As pessoas transexuais e travestis, o que acontece na vida delas? Elas não se identificam com o corpo com o qual nasceram. E aí, ao longo da vida, elas fazem uma transformação no seu corpo. Algumas dessas pessoas, não todas, optam por mudar também o nome. Além da transformação do corpo, essa transformação deve ser acompanhada por uma mudança no nome. Esse é o nome social, é o nome com o qual essas pessoas, transexuais e travestis, se identificam e gostam de ser chamadas. O objetivo do projeto é determinar que instituições da administração pública municipal passem a adotar o nome social dessas pessoas, caso seja esse o desejo delas. Aprovado, o PL garantirá o uso do nome social em dados, registros de informações do servidor, cadastros, programas e projetos municipais, crachás e outros. Já o nome civil será empregado apenas para fins internos e administrativos, quando estritamente necessários, ou nos casos em que o interesse público exigir a proteção dos direitos do cidadão e de terceiros. As pessoas transexuais têm uma organização na cidade e elas estão, por conta própria, procurando fazer esse cadastro. Caso o projeto seja aprovado, a prefeitura vai ter que organizar esse cadastro, as pessoas vão dar lá os seus nomes sociais e passarão nos órgãos, mais uma vez, administrados pelo Executivo Municipal, nos órgãos de administração pública municipal, vão ter que passar a se referir a essas pessoas por esse nome social. O projeto foi votado em primeiro turno nesta quinta-feira e foi aprovado por 14 votos. O projeto objetiva dar respeito, dignidade, reconhecimento a essas pessoas na medida em que as pessoas passarão a ser chamadas pelo nome com o qual elas se identificam, com o nome com o qual elas gostam de ser chamadas. Isso, mais uma vez, dá dignidade, dá reconhecimento, dá respeito, enfim, e saúde mental, bem-estar. O Legislativo patense também votou nesta quinta-feira o projeto que prevê a garantia de direitos para pessoas com autismo. O projeto de lei número 5.265 institui no âmbito do município de Patos de Minas a política pública para garantia, proteção e ampliação do direito das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares, sob a justificativa de garantir e ressaltar o amparo a esse público no município, baseado nas leis já existentes. Nós fomos procurados por pais de crianças autistas assim que foi aprovado, logo no início do ano, um projeto também de minha autoria que tratava sobre a síndrome de Down, criando um programa às pessoas com síndrome de Down. E a partir daí, pais de crianças autistas também nos procuraram, também trazendo essa demanda
Porque a dificuldade que os pais têm quando a criança nasce, quando é feito o diagnóstico da criança com autismo, e a partir daí a dificuldade que os pais enfrentam para conseguir acompanhamento, para conseguir apoio, conseguir pessoas que ajudam, tanto no âmbito da saúde, da educação, da assistência social. E pensando nisso, nós começamos a trabalhar em cima desse projeto. O projeto foi à votação em primeiro turno nesta quinta-feira e foi aprovado por 14 votos. Os vereadores Bartolomeu e Lázaro Borges não estiveram presentes na votação. O projeto ele vai de encontro ao interesse dos familiares, dos cuidadores e das próprias pessoas autistas que moram em nosso município de Patos, Minas, ou até mesmo aqueles que venham visitar o nosso município. Esse projeto, ele garante, ele promove, ele dá o direito à acessibilidade, dá o direito às prioridades nos atendimentos, nos estabelecimentos de serviços aqui em Patos de Minas. A gente busca com esse projeto também incentivar a criação de um centro que seja referência para que as famílias dos autistas, juntamente aos autistas, possam ser atendidos. Ainda um banco de dados, porque hoje nós não temos em nosso município um número efetivo, um número que se saiba ao certo para que políticas de saúde, de assistência social e de educação possam ser traçadas que vão de encontro ao interesse dos autistas. A comissão processante da Câmara Municipal de Patos de Minas determinou o prosseguimento da denúncia contra o vereador Marquindas Bananas, que foi acusado de cometer assédio sexual por uma assessora parlamentar de seu gabinete. Com a decisão, os integrantes deram início na manhã desta sexta-feira aos depoimentos das partes envolvidas e de testemunhas do caso. Mais informações sobre os trabalhos da comissão você acompanhará no programa Gui Boaventura e no NTV News. Na sequência, aqui no 30, a vacinação contra a raiva de cães e gatos terá início no sábado em Patos de Minas. E pela segunda semana seguida, macro-regiões de Minas seguem na onda verde do Plano Minas Consciente. Pela segunda semana seguida, todas as 14 macro-regiões de saúde do estado continuam na onda verde do Minas Consciente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os cenários epidemiológico e assistencial permanecem favoráveis em todas as regiões. Os dados divulgados pelo governo por meio da Secretaria de Estado de Saúde mostram queda de 36% nas solicitações de internações em 4 semanas, e avanço da vacinação. Minas chegou a 86,44% da população adulta com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. E mais de 42% dos adultos já tomaram a segunda dose ou a dose única. A taxa de incidência da doença caiu 5% nos últimos 14 dias. Depois do Ministério da Saúde suspender a orientação de vacinação contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos, a Anvisa emitiu comunicado, declarando não ver razão para mudar as condições aprovadas pelo órgão para a vacina da Pfizer. Segundo a Anvisa, com dados disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações na bula aprovada, destacadamente quanto à indicação de uso da vacina da Pfizer na população entre 12 e 17 anos. Em julho deste ano, o imunizante teve uso em pessoas com 12 anos de idade ou mais autorizados pela agência. A aplicação nesse público em pessoas com e sem comorbidades foi então indicada pelo Ministério da Saúde para iniciar ontem, mas a pasta voltou atrás sob argumentos de adotar cautela para esse público. No comunicado, a Anvisa diz que investiga o caso do adolescente paulista morto após ser vacinado por uma dose da Pfizer, um dos episódios que chamou a atenção para possíveis efeitos. A agência ressalta que ainda não há uma relação de causa encontrada entre a morte e a aplicação da vacina. Os dados obtidos são preliminares e precisam ser analisados para confirmar ou descartar uma suposta relação entre os dois episódios, de acordo com a Anvisa. A Prefeitura de Patos de Minas segue com o cadastro para a faixa etária, porém, somente os adolescentes com comorbidades serão vacinados.
Prevista para ser realizada em 4 etapas, a campanha de vacinação antirrábica terá início neste sábado em Patos de Minas. A campanha de vacinação antirrábica está sendo realizada na zona rural de Patos de Minas desde o início do mês. E a partir do próximo dia 18, ela ocorrerá em todos os sábados até o dia 23 de outubro, das 8 às 16 horas. Nessa primeira etapa, a gente estará vacinando no UBS do Itamaraty, na UBS do Alvorada, na creche Edna Borges Babilônia, no cemitério Parque da Esperança, no CRAS Quebec, na Praça do Coreto, Projeto Saci, na PAI, que antigamente fazia vacinação na Praça do Rosário. Esse ano o ponto foi transferido para a PAI. E também aqui no Centro de Controle de Zoonoses é um ponto de vacinação ao sábado. Durante as 4 etapas da campanha, serão imunizados nos postos de vacinação apenas os cães e gatos com idades acima de 3 meses que estiverem saudáveis. A gente pede aos tutores dos animais para levar o animal com uso da coleira, da guia, os animais de porte grande, mais agressivos, levar com uso da focinheira e os gatos levar em caixa de transporte. A gente conta com a participação de todos os tutores, tem cães e gatos no nosso município para comparecerem nesses locais de vacinação e levar junto o cartão de vacina. A gente vai preencher o cartão de vacina, mas quem não tiver pode deixar, que a gente disponibiliza no momento. Comparecer nos postos de vacinação durante a campanha é de extrema importância para os proprietários de cães e gatos, pois a raiva é uma doença viral altamente infecciosa. A raiva é uma doença causada por um vírus, ela tem uma letalidade de quase 100%, então todos animais e seres humanos que são acometidos acabam indo a óbito. No nosso município a gente tem a circulação do vírus, né? O ano passado a gente encontrou um morcego positivo, esse ano já tivemos 2 bovinos que vieram a óbito pelo vírus da raiva. Então essa imunização é a única forma que nós temos de prevenção da doença. Então precisa ser imunizados todos os cães e gatos dessa faixa etária acima de 3 meses para impedir a disseminação do vírus no nosso município. Daqui a pouco, no 30 Minutos, tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região e os critérios para garantir a potabilidade da água utilizada para o consumo humano. Com a umidade relativa do ar em baixa, a recomendação é que a gente se mantenha hidratado. Mas, além de ser item de primeira necessidade, a água precisa seguir critérios específicos para garantir a sua potabilidade. Acordar e lavar o rosto e as mãos, escovar os dentes e em seguida passar um café e lavar as louças, tomar banho e finalmente sair para trabalhar. Em todas essas etapas realizadas na rotina, o consumo e a utilização de água estiveram presentes. Mas o que define a potabilidade da água que consumimos no dia a dia? É o que explica a seguir a bióloga Adriana Cristina Dias. Quando a gente fala em análise microbiológica da água, a gente não está falando em determinar todos os micro-organismos que estão presentes na água, mas sim porque isso tornaria essa análise demorada e muito cara. Então, quando a gente fala em análise microbiológica da água, a gente faz uma pesquisa pelo um grupo específico de micro-organismos que são patogênicos, né, causadores de doenças, e grupos de bactérias que são indicadoras de contaminação fecal. Essa contaminação ela pode ser tanto de origem humana quanto de outros animais e são normalmente micro-organismos que causam doenças nos homens. Então a gente tem um grupo de micro-organismos, um grupo de bactérias que são chamadas de coliformes, que a gente usa como indicadores de contaminação da água, né? Segundo a bióloga, dentro dos parâmetros microbiológicos, existe a contagem das bactérias heterotróficas, a determinação da presença ou ausência de coliformes totais e também de coliformes termotolerantes. Para que a água seja considerada potável para consumo humano, o anexo 20 da portaria número 5 de consolidação do Ministério da Saúde, ela traz os seguintes parâmetros. Então, ela tem que ter ausência de coliformes totais, né, em 100 ml de amostra, ausência de E. coli, coliformes
coliformes termotolerantes e a contagem de bactérias heterotróficas ela deve estar inferior a 500 unidades formadoras de colônia por ml. Diferentes tipos de análise são realizados para cada tipo de água, sendo que os resultados podem ser obtidos com cerca de 24 a 48 horas após a coleta. Pelo menos 250 ml de água são necessários para a análise, e quanto mais rápido o material for verificado, melhor será a precisão dos resultados. Para cada tipo de água, são determinados parâmetros diferentes, são feitos conforme o que a legislação pede. Por exemplo, para água para consumo humano, a gente vai analisar parâmetros específicos. Para uma água de piscina também vai ter parâmetros específicos que vão ser pesquisados. E para a água purificada vão ser avaliados outros parâmetros. Por fim, a bióloga afirma que o procedimento de análise microbiológica não é viável para ser realizado em casa, devido ao alto custo dos materiais e equipamentos, recomendando que as amostras a serem analisadas sejam enviadas para laboratórios. Vamos à previsão do tempo. O final de semana deve ser com céu claro a parcialmente nublado e com névoa seca. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. O tempo quente e seco persiste no fim de semana. Nesta sexta-feira, a umidade relativa do ar chega a 25% em alguns momentos da tarde. A máxima em Patos de Minas deve chegar aos 33 graus. No sábado, as temperaturas variam entre 17 a 32 graus na capital do milho. Esta é a mesma variação de temperatura prevista para a Lagoa Formosa. Em São Gotardo, a previsão no sábado é de máxima de 31 graus. Em Lagamar, a meteorologia aponta mínima de 19 e máxima de 33 graus. E em Varjão de Minas, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 31 graus neste sábado. Já Cruzeiro tem gol anulado e partida termina em confusão na Arena do Jacaré. O Cruzeiro empatou em 1-1 com o Operário na noite de ontem em Sete Lagoas pela Série B do Brasileiro. A partida terminou com confusão após a Raposa ter um gol anulado já nos acréscimos. Bastante revoltado, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi expulso, protestou contra a arbitragem da partida. Foi um jogo totalmente complicado, né? Começou com o quarto árbitro, onde eu só falei para ele que o jogador do Operário estava a menos de 7 metros ali no escanteio, e aí a bola até bate nele no primeiro escanteio que nós tivemos. Aí ele veio falar comigo já com o dedo em risco, sabe? Já vai começar, você já vai começar a perturbar, já vai começar. Eu falei, não, só estou falando para você que o jogador do Operário está avançado. Não, você vai começar a tumultuar o jogo. Eu falei, não, só estou te avisando que você, o jogador está atrapalhando e está me prejudicando. Aí ele veio e botou o dedo na minha cara. Aí eu falei, botou o dedo na minha cara, não vai botar o dedo na minha cara, nem ele nem ninguém, não pode fazer um negócio desse. Tem que ter respeito. Então ele coloca o dedo na minha cara, tanto é que fui falar do intervalo do jogo com o árbitro, sobre isso aí, o árbitro falou que ia falar com ele. E eu acho que nós fizemos um jogo enquanto uma equipe que marcou bastante, nós fomos persistentes, nós ficamos o tempo todinho buscando o resultado, deixamos a equipe mais vulnerável para buscar o resultado, e os jogadores estão de parabéns porque lutaram até o fim. O Cruzeiro abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. O marcador vacila dentro da área e Claudinho aproveita para fazer um belo gol cobrindo o goleiro Simão. Aos 33 minutos, o VAR aciona o árbitro Rodrigo D'Alonso e marca pênalti para o Operário, em um lance em que Brock atingiu as costas de Djalma Silva. Teve muita reclamação, mas Paulo Sérgio bate e empata o jogo. O gol que daria vitória ao Cruzeiro saiu nos acréscimos. A bola sobrou para Marco Antônio, que tocou para Marcelo Moreno marcar no canto. Foi aí que a confusão teve início. E após mais de 10 minutos de paralisação, D'Alonso consulta o VAR e anula o gol, alegando que Marco Antônio teria dominado a bola com o braço. Se ele é FIFA VAR, ele sabe como é que funciona. Se o lance é inconclusivo, o árbitro tem que chamar a responsabilidade para ele. O lance é inconclusivo e o árbitro chama a responsabilidade para ele. Então ele não tinha mais que consultar árbitro de vídeo.
Não tem por que consultar árbitro de vídeo. Ele é lance inconclusivo, ele chama a responsabilidade para ele. Agora, se o árbitro de vídeo, do VAR, se o árbitro vai lá, deu o pênalti, está mais errado ainda. Anulou o gol, está mais errado ainda, porque ele não pode participar disso aí. Se o lance é inconclusivo, ele não pode participar e dar o gol, e anular o gol. Então ficou mais errado ainda. Então achei que ele, sendo VAR FIFA, ele deve conhecer muito bem a atuação do VAR. O treinador, que não poderá comandar o time celeste na próxima rodada, disse que cabe aos dirigentes do Cruzeiro tomar as providências. Eu acho que cabe à diretoria tomar qualquer tipo de decisão com respeito à arbitragem. Eu já falei o que eu tinha que falar, que o lance foi inconclusivo, que o árbitro não deveria dar, porque ele é FIFA VAR, e sendo um lance conclusivo, ele não pode, a responsabilidade passa a ser dele dentro do campo de jogo. Agora, quem tem que tomar a decisão são os dirigentes do clube, eles é que tem que ir na CBF, tem o Gaciba, tem o pessoal lá, e mandar pegar o tape e ver o que aconteceu, para saber se o árbitro foi bem ou foi mal. Agora, não sou eu que tenho que ficar falando isso aí, já não chega a minha expulsão. Então acho que agora cabe ao dirigente buscar falar alguma coisa sobre isso aí. Pelo Twitter, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou que irá protestar contra a arbitragem da partida junto à CBF. O dirigente destacou que fez um dossiê com os lances polêmicos envolvendo o juiz Rodrigo D'Alonso Ferreira e o VAR. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Agora vem o Gui Boaventura com muita informação e também entretenimento. Boa tarde, Gui. Tudo bem com você? Olá, Isis. Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Certinho? Bem quente, né? Hã? Bem quente. Tá quentinho, né? Tá quentinho. Tá quentinho. Tá bom. Ô Gui, já que o Matheus pediu aí para eu ser breve, e eu sei que você gosta de futebol tanto quanto eu, é claro, né, que um time que tenha dinheiro não significa que terá uma equipe boa, né? Pode ter jogadores, né, jogadores caros, jogadores bons, mas isso não significa que o time será bom. Eu não sei se você acompanhou aí na quarta-feira a partida entre o PSG e o Clube Bruges da Bélgica, 1-1. E não foi o que todo mundo esperava aí do PSG, né? Com tantos jogadores, com tantas estrelas do futebol. O PSG carece, e demonstrou naquele jogo, entrosamento. Um esquema de jogo que ainda ele não está adaptado ao esquema de jogo. Acho que a comissão técnica do PSG está meio confusa ainda com essa questão aí da chegada do Messi, sabe, com o Neymar, o Mbappé querendo sair, como é que faz, se sair, como é que faz, que esquema que joga. E ele literalmente saiu nessa última partida, né, porque ele teve uma contusão, estava reclamando de dor. Sim. E teve que sair. Mas então, essa questão do esquema de jogo ainda não pegou. Agora é preciso esperar da liga, né? Não adianta, time de futebol você tem que ter um craque em cada posição, mas tem que dar liga. Se não der liga, não funciona. Tem que ter o time, né? Porque o time não é somente um jogador, dois jogadores, não é somente lá o centroavante. O próprio nome já indica, o time. É verdade. E agora é esperar, né? Terça-feira tem aí o Manchester City, que é o meu time, jogando contra o PSG, e é uma partida que eu realmente quero ver, porque o Manchester ganhou na outra partida aí também, na quarta-feira, 6-3. Ali é um time. É diferente, né? Por isso que eu admiro o Pepe. Agora, deixa eu só dar um pitaco aqui em relação a essa situação do Cruzeiro aí, só para a gente encerrar esse assunto aí, e não ficar sem uma opinião aqui nossa. Essa questão da arbitragem no Brasil, ela é uma arbitragem que é muito autoritária, né? Até hoje é muito autoritária. Já cortaram muito, já aquebrantaram muito isso aí, mas o árbitro é muita autoridade em cima de uma pessoa só. Agora tem o VAR para ajudar, mas ajuda e o árbitro não perde o topete, sabe? É impressionante isso, como no Brasil o árbitro é o tira-mão da farda, sabe? Isso precisa de mudar, isso a gente precisava de ser um pouquinho mais... A gente precisa ter uma arbitragem um pouco mais
sabe, mais convincente e menos autoritária. Mas essa se é a é minha algo opinião. comprovado pelo VAR, então é algo certo, né? Porque senão eles não teriam instalado aí o sistema. Mas a autoridade continua sendo do árbitro. Aí, então ele pode contrariar lá o que foi mostrado no VAR? Eu acho até que tem que ser assim. Eu acho que a autoridade que traz arrogância para o árbitro em campo é que não deve existir, né? Isso é verdade. Então eu vou nessa, porque senão o Matheus vai dar um treco ali. Gui, uma boa sexta-feira para você, um bom final de semana. Até a próxima. Para você também, Isa. Obrigada. Até a próxima.